Olá. Para quem é do mundo do direito, o nome Tércio Sampaio Ferraz Júnior é simplesmente incontornável. E hoje a gente vai mergulhar em uma das teorias mais importantes e, vamos admitir, mais desafiadoras dele, a dogmática da decisão jurídica. Em outras palavras, a gente vai tentar entender a estrutura por trás de como as decisões são, de fato, tomadas e por que elas acabam prevalecendo no direito. Vamos pensar um pouco nisso. A lei está lá, escrita, no papel. Mas na prática, o que a gente vê? Juízes, advogados, promotores, todo mundo lendo o mesmíssimo texto e mesmo assim chegando a conclusões totalmente diferentes. A dogmática mais tradicional, sabe? Aquela focada só na validade da norma e na interpretação, ela simplesmente não consegue explicar por que uma dessas decisões, e não as outras, acaba vencendo. E é exatamente para responder a essa pergunta que a teoria do Ferraz Júnior chega com uma perspectiva, olha, nova e muito, muito poderosa. Ok, para a gente desvendar essa teoria, nosso roteiro de estudos hoje vai ser o seguinte. Primeiro, as 3 perguntas do direito. Depois, a gente entra em como a decisão é a resposta ao conflito e de que jeito ela consegue ir absorvendo a insegurança. Na sequência, vamos entender a decisão como um processo, explorar como funciona a construção da argumentação e, por fim, fechar com a sua função mais ampla, o controle do poder. Então, vamos começar. Primeiro, a gente precisa situar a teoria da decisão dentro do campo jurídico. Ferraz Júnior vai propor que o direito pode ser visto a partir de 3 grandes perguntas. E cada uma dessas perguntas vai dar origem a um modelo diferente do que a gente chama de dogmática jurídica, ou seja, 3 jeitos bem diferentes de analisar o fenômeno do direito. E olha só que interessante esse quadro. Ele organiza o pensamento jurídico de uma forma genial. Primeiro, a gente tem a dogmática analítica, que se preocupa com uma coisa. Essa norma é válida. Depois, vem a hermenêutica, que dá um passo além. Ok, a norma é válida, mas qual o significado dela? E aí, finalmente, a teoria da decisão do Ferraz Júnior, que vai na questão mais prática, a que importa no final do dia. Beleza, temos várias interpretações válidas, mas como é que uma delas se torna a decisão que vai valer? Essa é a questão da decidibilidade. É aqui que a coisa começa a ficar diferente. A visão mais tradicional, aquela que a gente aprende no começo da faculdade, diz que o direito serve para buscar a harmonia social. O Ferraz Júnior vem e diz, não é bem por aí. Ele argumenta que a função da decisão jurídica é outra. Ela não está ali para eliminar o conflito, mas sim para conseguir gerenciá-lo. Essa citação é o coração de tudo. O ponto central é entender que uma decisão judicial não é uma varinha de condão que faz o problema sumir. O que ela faz, na verdade, é pegar um conflito todo bagunçado, caótico, e transformar aquilo em algo novo, mais estruturado. Ela absorve aquela incerteza do "e agora, o que vai acontecer?" e coloca no lugar um caminho definido, com novas regras para o jogo continuar. Certo. Então, o que é um conflito para essa teoria? Pensa numa falha de comunicação. Um ponto em que a interação simplesmente trava. Quando esse problema é levado para o sistema de justiça, ele se torna o que a gente chama de institucionalizado. E a grande sacada aqui é que, diferente de um conflito político ou social que pode durar para sempre, o conflito jurídico tem um fim obrigatório. A decisão existe justamente para isso, para botar um ponto final e impedir que a briga se arraste infinitamente. Eu sei, essa ideia de absorver a insegurança pode soar meio abstrata. Por isso mesmo, vamos usar um exemplo bem prático, do dia a dia do direito contratual, para ver como esse conceito funciona na vida real. Vamos imaginar a cena. Tem um credor e um devedor. O credor quer receber. O devedor diz que não tem como pagar ou que a dívida não é justa. Eles estão num beco sem saída. A comunicação travou e o que reina é uma insegurança total sobre o futuro. Vai ter processo? Vão negociar? Vai dar calote? Ninguém tem a menor ideia. E aqui a gente vê o processo acontecendo. No começo, a incompatibilidade é clara, ou paga ou enfrenta um processo. Digamos que de alguma forma a decisão tomada seja pagar. Pronto. Naquele instante, a grande insegurança de pago ou não pago some, ela foi absorvida. Mas o conflito acabou? Claro que não. Ele só se transformou. A nova pergunta, agora bem mais específica é: ok, como pagar? O conflito agora vai girar em torno de novas opções. À vista? Parcelado? Com juros? Com garantias? A decisão inicial serviu de base para começar uma nova rodada de comunicação. Isso nos leva a uma conclusão muito importante. Decidir não é só um ato isolado de um juiz batendo o martelo. Não, é um processo contínuo de comunicação e, mais ainda, de aprendizagem diante de toda essa incerteza. Olha só os elementos que definem a decisão. Ela é um procedimento,
com regras, com etapas. É um ato de comunicação, porque ela sempre se dirige a alguém, ela fala com as partes. É um processo de aprendizagem, porque todo mundo, as partes e o próprio sistema, aprende a lidar com a situação de incerteza. E, no fundo, é um sistema de controle, porque ela direciona o comportamento futuro de todo mundo que está envolvido. Ok, se a decisão é um ato de comunicação, como é que ela convence? A resposta não está só na lógica fria, matemática. A argumentação jurídica é, em sua essência, um ato de retórica, de persuasão. Um exemplo clássico da retórica no direito é essa fase que os antigos chamavam de definitionio. Aqui, a briga não é só sobre o que aconteceu, mas sobre que nome jurídico a gente dá para o que aconteceu. Por exemplo, classificar um ato como furto ou como roubo muda tudo. As consequências legais são completamente diferentes. A persuasão está exatamente aí. Convencer o juiz de que a sua definição é a correta não é uma questão de descobrir uma verdade absoluta, mas sim de construir a realidade jurídica mais favorável usando os argumentos certos. E a responsabilidade de quem decide, como fica? Esse slide mostra de forma muito clara duas maneiras de programar uma decisão. O juiz, em geral, opera numa programação que a gente chama de condicional. A responsabilidade dele é seguir o procedimento certinho, aplicar a lei e pronto, não importa muito o resultado final. Já o árbitro, por outro lado, muitas vezes opera numa lógica finalística. A responsabilidade dele é atingir um objetivo, uma finalidade. Para isso, ele tem mais liberdade para escolher os meios. Para quem advoga, entender isso é fundamental. Diante de um juiz, o argumento foca na correção do procedimento. Já diante de um árbitro, a argumentação pode focar muito mais na solução prática e eficiente para o caso. E com isso, a gente chega na grande função social de todo esse sistema. Por que existe essa estrutura tão complexa de decisão? A resposta de Ferraz Júnior é direta e reta: para controlar o poder. Vamos ser sinceros, o direito, em última análise, envolve o uso da força, da violência. É a capacidade do Estado de prender alguém, de tomar seus bens. O que a dogmática da decisão faz é pegar essa força bruta e canalizar, sabe? Transformá-la em procedimento, em argumentação, em regras. Ela domestica a violência, fazendo com que ela se torne legítima e socialmente aceitável. E essa última citação amarra tudo. Ao criar um sistema previsível para resolver os conflitos, a teoria da decisão funciona como um mecanismo que canaliza a força. Essa força não aparece mais como uma violência arbitrária, mas sim como a consequência legítima de um processo justo. É, no fim das contas, uma maneira de tornar o poder mais palatável. Um controle que se apresenta como se fosse não violência. E fica aqui a reflexão final. A teoria do Ferraz Júnior nos obriga a questionar o verdadeiro propósito do direito. Será que se trata mesmo de buscar um ideal de harmonia perfeita? Ou será que o direito é, na verdade, uma ferramenta pragmática para gerenciar nossas disputas e, o mais importante, para controlar e legitimar o uso da força? É uma visão menos romântica, talvez, mas, quem sabe, muito mais próxima da realidade do sistema jurídico.